Olá, boa noite, tudo bom? É... Então é o seguinte, estamos aí e, e hoje, hoje eu resolvi dar uma arrumada na biblioteca e coisa engraçada, né? Eu acabei perdendo meu livro aqui de leitura que a gente está fazendo e então não vai dar para eu fazer o comentário aqui a respeito da obra do Lewis, mas nem tudo está perdido, tá? Ah, eu vou. Nem tudo está perdido, porque eu, na verdade, assim, eu vou fazer uma leitura que tem a ver com o tema, né, do livro abordado ali pelo Lewis, pelo o livro do Lewis, né, e um tema abordado por ele no livro. E que. Boa noite, Gabriel, tudo bom? E assim, Deus abençoe, meu irmão. E assim, ainda que seja a gente não vá tratar do livro diretamente, trata de alguma coisa relacionada a ele. E naquele tema específico eu falei a respeito do agostinianismo do C.S. Lewis, né? E o que seria esse agostinianismo, né? Está relacionado àquela passagem na primeira carta em que o Screwtape, ou Fitafuso, né, ele relata uma experiência de uma pessoa que ele estava tentando, né, e essa pessoa que ele estava tentando, um dia estava num shopping, num lugar, acho que esqueci onde era, e essa pessoa, o Screwtape percebeu que essa pessoa que ele estava tentando estava recebendo uma visitação de Deus. E o demônio percebeu isso, mesmo que ele não parece que não soubesse do conteúdo, né? Ele não dá certeza de que ele sabe daquilo que está falando. Por exemplo, ele estava lá, esse rapaz, essa pessoa tentada estava lá, e num dado momento, ele percebe que Deus está falando e ele deseja desviar, o Screwtape desejava desviar a atenção daquela pessoa para que ela não ouvisse aquilo que Deus estava falando com ela na hora. E teve um dado momento que ele falou assim, que ele surgiu uma ideia, ele falou assim, vai almoçar, né? Soprou no ouvido dele para ele almoçar, que já estava na hora dele almoçar, e deixasse aquele pensamento que ele estava tendo na hora para depois, né? Ele estava indo almoçar e para deixar aquele pensamento ali na hora para depois. E aconteceu que, enfim, o Screwtape tentou até que a pessoa foi almoçar, e depois, na hora que ele saiu, a tentação era a seguinte, né? Pensa nisso depois, vai almoçar antes. E na hora que ele saiu, diz que o rapaz, essa pessoa que estava sendo tentada, viu um menino, acho que com um jornal, depois ele viu passando um carro, um ônibus com uma numeração, e daí, por exemplo, ele fala que a pessoa se ligou nas coisas do mundo, nas coisas visíveis, e logo não deixou mais espaço ali para que aquela conversa com Deus ela prosperasse. E eu falei que essa forma de expor as coisas revela um pensamento bem agostiniano do C.S. Lewis, justamente que esse elemento é bem agostiniano, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou ler um trecho da obra de Santo Agostinho hoje, que está lá na Natureza do Bem. Tá? Eu tenho esse livro aqui em casa, é um dos livros que eu tenho aqui em casa, o livro é A Natureza do Bem, é um livro do Santo Agostinho, e eu vou ler aqui para você entender como que é esse agostinianismo no pensamento do Lewis, segundo aquilo que eu acabei de falar aqui, né? Então, o agostinianismo de Lewis está aqui,
Ah, deixa eu passar aqui na página 45. Página 45. E o título é bem sugestivo. Tá, ó, aqui o título ele é sugestivo, é muito sugestivo daquilo que a gente vai falar a respeito dessa questão da, né, por que esse desejo pelo almoço e de repente olhando as pessoas, se ligando às coisas do mundo. Para o Lewis naquela hora aquilo era como se fosse um pecado propriamente dito, né? Naquela parte do livro, na primeira carta ali do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Então, assim, o título aqui é: o pecado não é o desejo de uma natureza má, é o abandono de uma natureza melhor. Então o Agostinho escreve assim: o pecado e a iniquidade não são desejos de naturezas más, porém abandono das melhores, pois assim se encontra escrito nas Escrituras: toda criatura de Deus é boa. E por isso toda árvore que Deus plantou no paraíso certamente é boa. Portanto, o homem não desejou uma natureza má quando tocou na árvore proibida, mas sim cometeu uma ação má abandonando o que era melhor. Pois o Criador é melhor do que qualquer criatura que ele criou, cuja ordem não deve ser desprezada para tocar no que havia sido proibido, embora fosse bom, porque, abandonando o melhor, desejava-se uma coisa boa criada, que era tocada contra o mandamento do Criador. Por conseguinte, Deus não havia plantado uma árvore má no paraíso, mas era melhor ele que proibia que ela fosse tocada. Então percebam bem que para você ver, né? Na hora que o rapaz ali do livro do C.S. Lewis estava sendo tentado, na hora que ele estava sendo tentado, ele estava justamente recebendo uma visitação divina, né? Ele estava tendo uma experiência de visitação divina. E de certa maneira Deus estava trabalhando no coração dele para que ele pudesse compreender algumas coisas relacionadas à fé, né? Ou estabelecer uma comunhão com ele ali naquela hora. Então isso daí essas coisas demarcam um pensamento bem interessante do Lewis, que é o seguinte: quando o diabo sugestionou ele para ele ir almoçar, em linguagem agostiniana, o que o diabo estava propondo é que ele trocasse a conversa com Deus, que era melhor, por uma natureza, por algo que era bom. Entendeu? Só que essa coisa que era boa, que era um almoço, era algo que era inferior em bondade em relação ao Criador. Como aqui a gente já disse aqui, né? Então, o Agostinho aqui ele fala que quando Adão e Eva no paraíso desejaram a árvore proibida, eles não a árvore em si não é algo mal, não existe uma materialidade má. E aqui Agostinho está indo contra o maniqueísmo, né, que propunha dois princípios no universo: um princípio bom, que é Deus, né, e um princípio mau, que é um Deus mau. E os maniqueus explicavam assim, que o Deus mau ele é o Deus criador da matéria, enquanto que o Deus bom é criador do espírito. Então existe esse dualismo aí cósmico quanto à origem da realidade, né? Então Agostinho ele falava que não existia, tudo que Deus criou é bom, né? Todas as naturezas são boas. O homem, a natureza humana é uma natureza boa, a natureza das árvores, a natureza dos animais, todas as coisas elas são boas em si mesmas, tá certo? Então, o que está o erro aqui? O erro, na verdade, é que considerando que todas as coisas são boas, nem todas as coisas são boas do mesmo jeito. Por exemplo, Deus é muito melhor do que elas. E se eu preferir alguma coisa dessa vida que não seja uma coisa boa, por exemplo, é a divisa que Jesus coloca para os discípulos, né? Todo aquele que ama a sua família, amigos, pais, mães, irmãos, filhos, mais do que a mim, não é digno de mim.
Então, se alguém trocar todas essas coisas, famílias, que não sei o que, quer dizer, trocar Cristo por todas as coisas, como família, trabalho, emprego, todas essas coisas dessa vida, a pessoa vai estar cometendo um pecado. Mas a pessoa não vai estar cometendo um pecado porque as coisas que ela escolheu é boa, mas porque ela abandonou uma coisa que era melhor, que é Deus. Deus é muito melhor, entendeu? Então, são coisas até que vão contra a razão. São irracionais. Então, e o irracional é o princípio da desordem. Tá? Quando o irracional ele é o princípio da desordem, a vida inteira vai ficar desordenada também. Porque você vai perder um princípio de hierarquia, né? E o que Agostinho comenta aqui é isso. Quando eu perco esse princípio de hierarquia, por exemplo, que Deus é maior do que o mundo, né? E eu coloco as coisas do mundo à frente de Deus, todas as coisas que constituem esse mundo, todas as coisas que constituem a nossa vida física, material, as coisas temporais, quando eu coloco essas coisas em ordem de importância acima de Deus, eu estou cometendo pecado. Não porque as coisas temporais são ruins, elas são boas, né? Mas Deus é melhor, entendeu? Deus é melhor do que essas coisas. Então o agostinianismo do pensamento do C.S. Lewis está justamente nisso. Quando o diabo vai lá e tenta, o Screwtape tenta a pessoa ali, que ele está falando a história dele, né? Que ele está contando a história pro Wormwood, né? Que é o Vermebile. Quando acontece, quando ele está contando, ele conta justamente que a pessoa que estava recebendo uma visitação divina, né? Ele foi lá e sugeriu para que a pessoa fosse almoçar, né? E daí ela escolhe o almoço e fala assim: depois eu penso nisso. E quando a pessoa faz isso, ela faz uma escolha moral, de certa maneira, né? É uma eleição que ela está estabelecendo ali. Porque quando Deus se apresenta, Deus é quem está falando com ela, então surge uma ordem de importância, nada mais importa. Nada mais importa, diante disso que importa, que é a conversa de Deus comigo. Então, quando surge essa conversa com Deus, todas as coisas, então, em ordem de importância, se tornam secundárias. Elas se tornam secundárias. E daí, de repente, a pessoa fala assim: não, vou lá. O diabo sugestiona, vai almoçar, não precisa ficar escutando a Deus. E a pessoa vai escutar, e vai almoçar, escuta ele, né? E a pessoa vai almoçar. E daí ele fala, né? Aí a pessoa, ela chega para fora e quando ela olha o menino ali no jornal, olha o ônibus, olha a paisagem ao redor, o movimento do mundo, ele se esquece de Deus, né? Lembrando que o princípio da ação, né? A tese do Screwtape, né? O diabo está tentando, é de que o Vermebile, né? O seu pupilo ali, deve fixar na pessoa que ele está tentando, deve fixar a ideia de que ela deve atentar para o fluxo imediato das experiências sensoriais imediatas. Então é para a pessoa se ligar no mundo, se ligar na vida, naquilo que parece ser mais real, não em coisas sobrenaturais, invisíveis, etc. Essas coisas. E por exemplo, o que o Lewis tem em mente aqui é que a pessoa tem que desprezar o invisível para se atentar para as coisas que parecem mais reais, que impactam de forma mais direta, como são as experiências sensíveis, né? As experiências com as coisas temporais e tal ali que estão. Então, nesse sentido, o que é interessante é que aqui o pensamento do Lewis ele está transbordando aqui agostinianismo, né? Como a gente viu aqui. Um restante da passagem interessante, outra passagem de Agostinho que ele vai falar aqui, que é bem interessante. Por exemplo, aqui ainda na página 46, ele vai falar assim: quem, pois, seria tão desatinado que julgue que deve ser vituperado uma criatura de Deus? Aí a gente vê as experiências físicas, tudo aquilo que possibilita a experiência sensorial, né, todas essas coisas.
visto que, principalmente tendo sido plantadas no paraíso, né? Visto que não devem ser criticados nem mesmo os próprios espinhos e ervas daninhas, que segundo a judiciosa vontade de Deus a terra produziu para tornar mais laborioso o trabalho do pecador, pois também essas ervas têm o seu modo, a sua beleza, a sua ordem, que, se alguém as considerar com calma, descobrirá que são louváveis, mas são más para aquela natureza que convinha que fosse castigada por razão do pecado. Portanto, como eu disse, o pecado não é um desejo de uma natureza má. O que Agostinho está falando que, por exemplo, se o pecado tem a ver com o desejo de alguma coisa que existe, a própria existência dessa coisa, o ser dessa coisa, se converte em bem, porque o ser é conversível em bem. Entendeu? Então, as coisas que existem, todas as coisas que existem, elas são bens, porque o bem é igual ao ser. Todas as coisas que elas têm existência física, né, na sua natureza genérica física, elas são boas em sua própria materialidade, porque elas simplesmente existem. Todas as coisas físicas, elas são boas por si sós. Entendeu? Todas essas coisas, elas são boas, por si mesmas. Porque elas existem, porque elas têm ser. E daí vai estar outras coisas, né? Portanto, como eu disse, o pecado não é o desejo de uma natureza má, porém um abandono de uma natureza melhor, né? Então é como eu já expliquei aqui. Ele vai falar, pelo que o mesmo fato é um mal, não aquela natureza da qual faz mau uso aquele que peca. Então ele vai falar assim, que o fato, aquilo que ocorre, é que é o mal, não a natureza da coisa em si. Então o fato é a desobediência. É isso que ele está falando, né? Mais para frente os cristãos iriam aperfeiçoar esse conceito. Ele vai falar assim que a razão formal do ato que é má, né? Porque a razão formal é uma desobediência contra Deus, mas a materialidade, né, que possibilita o ato não é má. Então é mais ou menos isso. Ele vai falar assim, o mal, pois, fazer mau uso do bem. Daí que o apóstolo repreende alguns condenados pelo juízo divino, os quais prestaram culto à criatura e não ao Criador. Então a criatura não é má, nem a criatura que se cultua, ela não é má. A maldade é o ato de se transgredir. Por isso que a gente chama o pecado de anomia, né? O que é anomia? Anomia é o prefixo a, significa não, e nomia é lei. Então, o pecado é uma transgressão de uma lei, no caso de uma lei divina, de uma vontade formal divina, né? Então é a transgressão da vontade divina. E esse daí é o pecado. Não a coisa que está implicada, a coisa que tem ser, né? Igual eu vou aprofundar a coisa aqui mais, né? O Santo Agostinho, ele falava, por exemplo, qual que é a diferença entre a diferença real? Aí eu já encerro a live, mas eu vou encerrar com essa aqui. Qual que é a diferença material entre um ato em uma relação sexual entre pessoas que são casadas, né? Qual que é a diferença material entre a relação sexual entre pessoas casadas e a relação sexual adulterina? O Santo Agostinho ele falava assim, quando você olha as duas coisas, elas não são diferentes, porque materialmente elas não são diferentes, elas são a mesma coisa, né? É um ato sexual, assim. É por isso que aí, como o Gabriel está falando, né, o substrato material do ato, né, ele é bom por si mesmo. Porque ele existe, porque é uma presença física real no mundo. E como eu falei há pouco, tudo aquilo que tem existência física é boa por si mesmo. Mas onde está a transgressão? A transgressão está na violação de uma lei. Entendeu? Na violação de uma lei. E o pecado, ele é uma violação de uma lei, né? A natureza moral das coisas, né, a natureza da transgressão, ela é formal, né? Então eu entro com a minha razão contra aquilo que eu sei que Deus ele quer de mim.
Entendeu? Então, a transgressão, ele é o ato formalmente considerado. Materialmente considerado, não tem como você tirar a razão de nada disso. Né? Não tem como você fazer diferença, porque não existe diferença física entre as coisas. A diferença é moral. Entendeu? A diferença é moral. Tá certo? Então, é a coisa formalmente considerada. Tá certo? Ou seja, considerado na sua razão. Então é o que não deveria ser feito com essa pessoa, com aquela pessoa. É o ato, é a relação sexual que não deveria ser feita entre essas pessoas, porque isso é uma transgressão moral. Tá certo? Porque viola vários princípios e preceitos. Tá? Não é casado com a pessoa, etc, etc. Mas fisicamente ela é indistinguível, né? Um ato lícito é indistinguível de um ato ilícito, tá? Considerando só a matéria da coisa, tá certo? Então é isso. Espero que tenha ficado aí. Depois eu vou salvar essa live, vou colocar aqui, até porque ela não fala muito do livro, mas eu já vou deixar gravado, tá aí, tá bom? Obrigado por acompanharem aí, Deus abençoe vocês, e é isso aí, grande abraço. Até mais.